E se você já é investidor do MXRF11 ou então está pensando em investir nele, se você não conhece essas informações que contém neste vídeo, por favor, tome muito cuidado, é para o seu bem, você corre muito perigo com ele. Se você conhece essas informações, parabéns para você, você já sabe no que você está investindo. Só que agora, se você gosta de investimentos, gosta de fundo imobiliário, gosta de colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, você precisa se inscrever neste canal, que com este canal vai agregar muito na sua vida financeira, vai te ajudar na sua independência financeira, porque aqui está sempre trazendo informações sobre fundos, ações e entre outros. E agora vamos deixar de enrolação, vamos começar falando do MXRF11. E é claro que a gente tem que começar pelo preço, tá? Quando você já é investidor do MXRF11, você precisa ter uma coisa em mente. Ele é um fundo na base 10. Então, fundo na base 10 geralmente é mais popular do que aqueles fundos que são negociados na base 100. Então, a liquidez do MXRF vai ser gigantesca. E o seu preço geralmente acaba oscilando menos. Um outro ponto é de que os fundos a longo prazo eles não tendem a valorizar o seu valor patrimonial, principalmente se o fundo for de CRIs, como é no caso do MXRF11. A sua principal estratégia é investir em CRIs. Então o que você pode esperar do preço do MXRF11? É basicamente isso que a gente olha no histórico dele. Então nos últimos 5 dias, tá subindo ali? Tá, mais 0,2. No último ano, tá subindo? Tá, mas é somente 0,3. Então no último um ano, tá subindo ali? Tá, mas é apenas 0,74 centavos. Então tá subindo ali em cerca de 8%, um excelente rendimento ali. Lembrando que ele subiu bem nos últimos 12 meses, mas mesmo assim, se você pegar o preço dele de 2, 3, 4, 5 anos atrás, ele vira e mexe vai estar na casa dos seus 10 reais. Então não é como uma ação, ele não vai simplesmente dobrar de preço daqui 10 anos, daqui 20 anos. A tendência dele é de que ele mantenha o valor de 10 reais. Então esse é o primeiro ponto que você, investidor, precisa já saber sobre o MXRF11. É diferente se você investe em um fundo de laje. Mas vamos agora continuar com este vídeo. O segundo ponto é que a gente já está dentro do Fundo Explorer, tá? Então a sua liquidez diária, como eu já falei, é gigantesca, tá? Então ele é um dos fundos mais líquidos da bolsa. Então ele, HGLG, BCFF, são os fundos mais negociados. Então mesmo que você tenha alguns milhões, quando se trata de liquidez, o MXRF11 não vai ser problema para você. Isso é uma característica geral dos fundos que custam 10 reais. Um outro detalhe aqui que ele está pagando hoje 11 centavos e um dividendo de 1,08. Gabriel, isso é bom ou isso é ruim? Depende do seu ponto de vista, tá? Porque o que realmente importa para quem está investindo já no MXRF11 é entender não somente o valor que você está vendo aqui na tela, tá? Eu sei que isso daqui é muito bom, só que você precisa entender o porquê que ele está recebendo, pagando tudo isso daí de dividendo. Por que que você está recebendo esse valor de dividendo? Porque se você não acompanha o fundo, não sabe como ele ganha dinheiro, esse é o maior perigo para o investidor. Então não é somente fundo monativo que tem risco. Então todos os fundos têm um certo risco. Então quando você compra um fundo imobiliário somente pelo dividendo, tome muito cuidado, porque cedo ou tarde você vai acabar perdendo dinheiro com isso. Mas Gabriel, eu entendendo como o fundo ganha dinheiro, eu também não vou perder dinheiro? Você pode até perder dinheiro, mas pelo menos você sabe. Então o fundo começou a cair por conta da alta da Selic. Então fundos que estão em IPCA somente atrelado geralmente vai acabar pagando menos. Mas no caso do MXRF11, quando a gente abrir o seu relatório gerencial, a gente vai ver que ele tem CDI em carteira. Então o que isso significa? Isso significa que quando o Selic sobe, o CDI vai subir junto e com isso o MXRF acaba se beneficiando. Então esse que é o grande ponto, é você entender os indexadores do fundo que você está investindo. Um outro ponto aqui, o seu patrimônio líquido. Geralmente em fundo ali, em fundo de CRIs é bastante importante, porque quanto maior o seu patrimônio líquido, maior a maior diversificação, a pulverização de CRIs que ele pode ter em carteira, trazendo assim uma maior diversificação para os investidores. E o porquê que é importante ter uma diversificação em fundos de papel. Vamos supor que um fundo ali de CRI tenha um default, um calote. Isso acontece. Então, quando você investe em fundo imobiliário, é sempre buscando essa pulverização. Então, quanto maior o fundo, ele pode ter cada vez mais operações e com isso vai ter uma diversificação maior. Então, mesmo que um CRI ou outro ali
tenha calote, tenha default ali, tenha que acionar a sua parte de garantias, você provavelmente não vai perceber tanto assim. Mas agora, mesmo se você está em um fundo grande e que tem 10, 15, 20% do seu patrimônio líquido atrelado a somente um CRI, tome muito cuidado com isso. Não é no caso do MXRF, mas isso serve para todos os fundos. Um outro ponto é o seu valor patrimonial, que hoje está na casa dos seus 10 e 11. Esse valor patrimonial, é claro que é somente um indicador isolado, então não deve ser levado em consideração somente para compra e venda. Mas é muito importante você saber esse PVP quase de decor quando você for estar comprando, porque esse indicador mostra basicamente se um fundo está sendo negociado acima do seu valor justo ou abaixo do seu valor justo. Então, quando você compra um fundo muito acima, por exemplo, você paga 14, 15 reais no MXRF, o que você pode acabar esperando no futuro? Que esse fundo volte para 10. Então isso já aconteceu diversas vezes com vários outros fundos que eu já vi, como Deva, Equitare, Iridium, Urca. Esses fundos que estavam pagando mais naquele momento subiram demais. Só que o que acontece? O seu valor patrimonial estava aqui embaixo. Então o que acabou acontecendo? Depois de um tempo, o fundo começou a cair sem parar e todo mundo ficava desesperado. Só que aí somente voltou para o seu valor patrimonial próximo de 1. Então sempre tente comprar ou próximo de 1 ou então de preferência um pouquinho abaixo, porque isso vai te dar uma margem de segurança. E é muito comum o pessoal estar olhando aqui para os dividendos quando vai estar comprando um fundo ou não. Só que qual que é o grande ponto que você precisa tomar muito cuidado para que você não perca dinheiro, para que a sua independência financeira não corra risco? Do que é você tentar entender o porquê que ele estava pagando 6 centavos na época e o porquê que ele está pagando 11 centavos agora. O que aconteceu para ele sair de 6 e para 11? E se ele pode no futuro voltar ali para os 6 centavos novamente? É claro que você vai conseguir entender isso através do relatório gerencial e entendendo a estratégia do MXRF11. Você vai entender que ele investe a maior parte deles em CRIs. Então, se os CRIs estão indo bem, ele ganha mais dinheiro e com isso distribui mais dinheiro para os cotistas. Se os CRIs estão indo mal, ele ganha menos dinheiro e distribui menos dinheiro para o cotista. Eu já vou logo adiantando aqui para vocês, tá? Se você observar, era na época ali que a Selic estava em baixa. Então o MXRF sempre teve uma boa parte da sua carteira atrelada ao CDI, que é basicamente atrelado ali à Selic. E o que isso acaba acontecendo? Se o CDI está lá embaixo, o MXRF11 acaba ganhando menos dinheiro. Se ele ganhar menos dinheiro, ele distribui menos dinheiro para os cotistas. E agora, como a Selic está lá em cima e o IPCA também está lá em cima, ele está ganhando mais dinheiro e por isso que ele paga cada vez mais para o cotista. Tanto que e por isso que ele está vindo aqui nessa casa dos seus 11 centavos. Então, isso é uma coisa que você já tem que ter de cor, de quando cair o CDI, quando cair o IPCA, você já saber o porquê que está caindo os dividendos do MXRF11, não ficar igual barata tonta, igual um monte de investidor sardinha que entra no fundo sem entender nada dele. O outro ponto que você também precisa saber ali sobre o MXRF11 é suas taxas. Ninguém gosta de pagar taxa, porém não tem como você fugir simplesmente das taxas dos fundos imobiliários. E quais são as taxas ali mais comuns no mercado? Hoje, a parte de CRIs, quase todos os fundos de CRIs têm taxa de performance. No caso do MXRF não tem. Então tem muito CRI ali que tem um bom rendimento, só que chega a pegar 30% do que exceder 100% do CDI. Então tome bastante cuidado com esses CRIs, porque são taxas altíssimas, então tem que prestar bastante atenção. Não tem taxa de gestão, nem consultoria, nem gerenciamento. A sua única taxa do MXRF é de 0,9% ao ano. Mas, Gabriel, somente 0,9% ao ano eu nem vou acabar percebendo. Muito pelo contrário. Tem muito fundo ali que pode colocar 1,5%, 2% ao ano. Então, quando você olha para um fundo bilionário, então essa taxa de administração pode acabar comendo uma boa parte dos seus rendimentos. Tome bastante cuidado com isso. No caso do MXRF11, vai um joinha para ele, porque ele tem uma taxa de administração baixa e também não tem taxa de performance. Então, no caso do MXRF, é super bacana isso. O outro ponto também que você precisa sempre estar olhando no MXRF é de que ele não está distribuindo mais do que está lucrando. Então tá vendo essa barrinha cinza aqui? Em cima dela também tem uma
barrinha meio azul, o que isso significa? É a distribuição por cota dele. Então ele pega o lucro 0,91, ele está distribuindo 0,90. Ele lucrou R$1, vai estar distribuindo 0,98. Então preste bastante atenção em fundos que pagam mais do que lucram, porque isso basicamente você está corroendo o fundo e na teoria não poderia. E entendendo um pouco aqui mais a fundo o resultado, o MXRF, por mais que a maior parte aqui do seu lucro, olha, 48 centavos vem através dos CRIs, ele não tem somente CRIs em carteira. E poucos investidores sabem disso, e você precisa saber disso. As receitas de FIIs dele tem uma boa parte aqui também, de 0,07, e também tem receitas por permuta. Então o MXRF tem a sua estratégia principal, que é investir em CRIs, porém ele tem mais coisas do que isso. E a distribuição ali do dinheiro ali na alocação do portfólio do MXRF. Isso é extremamente importante para o MXRF, de que 46% está atrelado ao IPCA e de 36% ao CDI, o que é uma estratégia bastante interessante, porque geralmente se o IPCA sobe muito, o CDI geralmente depois vai acabar subindo, forçando por conta da Selic. Então, se o IPCA começa a cair, provavelmente a Selic vai estar lá em cima e o CDI vai estar lá em cima. Então, isso acaba sendo um mix que o MXRF11 acaba fazendo, o que é algo super bacana, porque ele consegue aproveitar tanto os momentos de IPCA em alta, como os momentos de CDI em alta. Então, isso é super bacana por parte do MXRF11. E agora, esse vídeo já vai ficando por aqui e comenta para mim se você já sabia de todas essas informações. E se você não sabia, muito cuidado, porque você pode perder dinheiro e a sua independência financeira pode estar em risco por conta disso.